Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana E eu sou o Gabriel. e sejam bem-vindos ao Uh, yeah, uh, E no yeah. episódio de hoje nós vamos falar sobre a história da guerra e a questão da defesa. Ataque e defesa são dois lados da mesma moeda. Desde a antiguidade, as estratégias militares oscilam entre ofensiva e defensiva. Já na modernidade, a guerra passou a ser associada à política e à imposição da sua vontade sobre o inimigo. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e a busca pela paz, parecia que o uso da guerra como ferramenta política estava em queda. Mais recentemente, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra voltou para o centro do debate. Para discutir esse tema com a gente hoje, temos a honra de receber o professor Eurico de Lima Figueiredo, doutor em ciência política, professor de Relações Internacionais e Estudos Estratégicos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e também foi um dos fundadores do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de receber o senhor aqui hoje. Professor, seja muito bem-vindo. A gente tem algumas perguntas para te fazer. Então, professor Eurico, o que a guerra na Ucrânia representou para as relações internacionais? Representou muitas coisas ao mesmo tempo. Representou, primeiro, uma redefinição do sistema internacional tal como nós vemos hoje, porque o mundo será diferente depois dessa guerra. E esse depois não se pode precisar ainda quando acontecerá, porque depende de muitos interesses e objetivos envolvidos, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia. E, ao se falar da Ucrânia, tem que se falar com a sua aliança com os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa. Muito bem. Professor, e em relação ao Brasil, como que o senhor vê a guerra na Ucrânia impactando aqui na política doméstica? E o Brasil tem seguido uma linha tradicional da sua política externa, ou seja, com respeito à não ingerência, com respeito à soberania dos Estados. E tem seguido esta política, ou seja, não se manifesta nem a favor nem contra, porém assinala que houve, por parte da Rússia, uma invasão do território ucraniano. Por outro lado, reconhece também que a Rússia, ao deflagrar essa invasão, ela se sentia ameaçada por interesses da Europa, dos Estados Unidos, bem no seu flanco. E, portanto, a Rússia alega que a invasão, na verdade, foi um ato de defesa do seu território, porque, para vocês imaginarem, a diferença em termos de distância entre Kiev, que é a capital da Ucrânia, e Moscou, é cerca de 1.200 quilômetros. Ou seja, é como se fosse daqui a Brasília. E, portanto, os russos alegam que eles não poderiam tolerar interesses da OTAN, interesses dos Estados Unidos, bem próximo do seu território. E que, portanto, a invasão foi uma tentativa de prevenção em relação a essa possibilidade. Ou seja, o Brasil não toma partido em relação a um ou outro, mas procura ver, através de uma política de independência, quais são as possibilidades, por um lado, de mediar uma solução de paz e, por outro lado, preservar a sua autonomia decisória no âmbito das relações internacionais. Nossa, muito interessante, né? Principalmente essa questão da política, né? A gente queria relembrar um pouco que, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países já formularam suas políticas de defesa, né? Criando o Ministério da Defesa sob o controle civil. No Brasil, essa mudança só ocorreu em 1999, com a fusão dos ministérios, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu gostaria de saber qual é o sentido dessa transformação e dessa reorganização institucional. Há vários aspectos a considerar nessa questão. O primeiro é a necessidade de modernizar as nossas Forças Armadas
de tal modo que elas possam operar em conjunto. Ou seja, que possa haver coordenação, não exatamente harmonia, mas coordenação na sua ação conjunta. Nós sabemos hoje que cada vez mais o fenômeno da guerra exige que as Forças Armadas sejam capazes de, por um lado, serem eficientes no cumprimento de suas tarefas, e, por outro lado, o cumprimento dessas tarefas implica num entrosamento cada vez maior entre as três forças. Então, o ato de criação do Ministério da Defesa refletiu este objetivo. Aliás, o Brasil chegou tardiamente a esta decisão. Os Estados Unidos criaram o Ministério da Defesa logo após a Segunda Guerra Mundial, entendendo a necessidade da ação conjunta das Forças Armadas. O segundo aspecto que há de se assinalar é que havia uma profusão de ministérios militares durante o regime autoritário que prevaleceu no Brasil entre 1964 e 1985. Quantos ministros militares nós tínhamos? Além dos três que eram os titulares das três forças, portanto, o ministro da Marinha, o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica, nós tínhamos o ministro do Estado-Maior das Forças Armadas, nós tínhamos o ministro-chefe da Casa Militar e nós tínhamos o ministro-chefe do Serviço Nacional de Informação. Portanto, eram 6 ministros, e estes 6 ministros, na verdade, mostravam como o centro político do sistema que se estabeleceu no Brasil em 64 estava na mão dos militares. E, portanto, a criação de um Ministério da Defesa, que teria necessariamente a direção de um civil, mostrava que a democracia avançava no Brasil. Inclusive, esta era uma promessa de campanha do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele encaminhou o processo durante o seu primeiro mandato. E logo no início do seu segundo, em 1949, logo depois de tomar posse, ele tinha condições necessárias, políticas e também no âmbito militar, para tomar essa decisão. E isto significou que se encaminhava o controle civil, o controle do poder importante para o país, que é a sua soberania. E não existe soberania sem uma defesa eficiente no mundo tão complicado em que nós vivemos. Sim, professor, enquanto você estava falando, né, eu estava pensando que, junto com a organização dos ministérios, né, essa reestruturação do setor de defesa no Brasil, também houve uma reorganização do próprio pensamento, né, dos estudos estratégicos, das relações internacionais, né, da defesa enquanto área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da Educação no Brasil, e que isso também é muito recente, né? E o senhor foi um dos pioneiros, foi um dos personagens nessa institucionalização dos estudos estratégicos enquanto área do conhecimento. Então, conta um pouco para a gente sobre a construção dessa comunidade epistêmica no Brasil. Bem, o Brasil, a partir da década de 70, começou a mostrar a sua capacidade de emigrar dos subúrbios do sistema internacional para a sua semi-periferia, até mesmo para o centro. E por quê? Porque no início da década de 70, nós experimentamos o chamado milagre brasileiro, onde nós crescemos, em média, algo como 10% ao ano. Chegamos até a 14% ao ano. E isso mostrava que avolumava-se a economia brasileira. E não é à toa que, na medida em que o Brasil se inseria no sistema de relações internacionais como um player, como um jogador, como um ator importante, começou a surgir no Brasil a necessidade de se pensar sistematicamente, eu diria cientificamente, como o Brasil se localizava nesse sistema. Isso começou a surgir, então, a necessidade de se criar cursos de relações internacionais que formasse pessoal qualificado, formado cientificamente, para examinar essa questão e produzir conhecimento que seria extremamente importante para o processo de tomada de decisão
das autoridades envolvidas, ou seja, nomeadamente e principalmente o Ministério de Relações Exteriores. Eis que, portanto, surge em 1974 o primeiro curso de Relações Internacionais em nível de graduação no Brasil, onde deveria surgir. E onde deveria surgir? No centro do poder político brasileiro, em Brasília. Mas hoje, quando nós verificamos que o Brasil cada vez avançou mais no seu protagonismo político, nós temos cerca de 140, não sei exatamente qual é a última mensuração, mas acredito que estamos em torno de 140 cursos de relações internacionais espalhados por todo o Brasil, mostrando, portanto, por parte da juventude brasileira e mostrando por parte das autoridades do Ministério da Educação e do Ministério de Relações Exteriores a necessidade de fomentar esta formação como uma contribuição fundamental para a tomada de decisão e para a implementação de políticas públicas voltadas para a ação externa do Brasil. Nos estudos estratégicos, isso foi mais retardado. Quando é que começou-se a pensar no estudo estratégico como uma área de conhecimento científico? Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. E começou onde deveria começar, ou seja, no centro do sistema que ia se estabelecendo nos Estados Unidos. O primeiro foi o Naval Postgraduate Studies, na Califórnia. E depois houve a proliferação desse centro na Europa. Não quer dizer que não existiam também esses centros no mundo considerado não ocidental, no mundo socialista, comunista, como na China, como na União Soviética. Existiam, porque eles estavam preocupados também na formação de especialistas que pudessem municiar o processo de tomada de decisão deles também em aspectos tão importantes quanto a sua defesa e a sua inserção no sistema de segurança internacional. O Brasil, se na década de 70 mostrou-se capaz de criar esses cursos de relações internacionais, seria somente na primeira década deste milênio, exatamente em 2005, que essas providências de Estado foram tomadas e se lançou programas que induzissem a formação da área no Brasil. E o Brasil formou muito rapidamente esta comunidade de especialistas na área dos estudos estratégicos, que eu entendo como sendo uma área voltada para as questões da defesa nacional e da segurança internacional, não se podendo falar em uma sem se falar em outra. Portanto, é como se fosse uma moeda das duas faces, mas a moeda é a mesma, o objeto é um, tá? A defesa nacional e a segurança internacional. E, portanto, se nós tínhamos uma inexistência praticamente dessa comunidade em meados da primeira década desse milênio, hoje, avaliações diversas indicam que nós criamos uma comunidade que está espalhada pelo todo o Brasil também, e que deve ser algo como de 2 a 3 mil pesquisadores sobre essas questões. E se criou, portanto, um curso de Relações Internacionais, pioneiro, que foi o nosso aqui, de Relações Internacionais, mas com uma pós-graduação em estudos estratégicos na ambiência das relações internacionais. Porque estudar defesa e segurança não é possível ser analisado sem essa visão mais larga de como o Brasil se insere no mundo e o mundo se insere no Brasil. E foi criada essa graduação, ao mesmo tempo que se criou uma pós-graduação, que é aqui no Instituto de Estudos Estratégicos, uma pós-graduação exatamente voltada para o seu objeto, a defesa e a segurança internacional, que foi o primeiro. E, sendo pioneiro, ele abriu caminho, abriu veredas para a formação de outros mais 5 programas de pós-graduação. Mas não são apenas programas de pós-graduação que existem no Brasil. Existem áreas de pesquisa voltadas para o estudo estratégico. Existem centros de pesquisa espalhados por todo o Brasil voltados para o estudo estratégico. E é por isso que nós temos essa comunidade de 2 a 3 mil pesquisadores especialistas trabalhando nessas questões. Mas é preciso assinalar também que há uma anterioridade
E qual é essa anterioridade? É que se criou no Brasil, em 1949, a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra era uma resposta do Brasil àquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos com o War College, que tinha sido estabelecido um pouco antes. Mas qual era a diferença que podemos estabelecer entre o que foi criado na década de 1940 e o que foi criado na primeira década do milênio? É que a Escola Superior de Guerra ela não pretendia ter um olhar científico sobre as questões da defesa e da segurança. Ao contrário, procurava ter uma ideologia, uma doutrina que pudesse lastrear as políticas de defesa do Brasil. Mais ainda, não era a Escola Superior de Guerra uma ambiência controlada pelos acadêmicos civis. Ao contrário, ela tinha a direção de militares. E, mais ainda, ela não tinha nenhuma graduação para formar, teoricamente, sistematicamente, a base desta comunidade, como também não criou o seu programa de pós-graduação. Na verdade, essas medidas só foram tomadas muito posteriormente como uma resposta do estamento militar àquilo que estava sendo feito no mundo civil. E aí eu gostaria de realçar um aspecto muito importante. É que todos os grandes países foram capazes de estabelecer a cooperação civil-militar, até como uma premissa do seu próprio desenvolvimento institucional, até como uma premissa da sua capacitação em analisar o que acontece no mundo. O conhecimento é poder. O poder se lastreia no conhecimento. E esta cooperação entre civis e militares se mostra algo presente, não só nos países do Ocidente, como também nos países do Oriente. E por toda parte. Logo, no Brasil também, ela tem que se estabelecer de tal modo que os vínculos expressem, inclusive, o fortalecimento da nossa democracia. Porque ali é onde existe a cooperação, baseada na lealdade, baseada na camaradagem em relação aos objetivos centrais, ou seja, a defesa da soberania, dos interesses e objetivos do país, aí então essa cooperação frutifica e passa a haver uma confiabilidade da academia em relação aos militares e dos militares em relação à academia, o que é algo extremamente importante para a consolidação e ao avanço e à consolidação do processo democrático. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa comunidade também, né? Eu e o Gabriel somos doutorando, mas doutorandos daqui do PPGES, mas, né, eu... E você, inclusive, você não é só doutoranda, como você já é mestre também. Você está fazendo o seu mestrado, né, Gabriel? Doutorado já também. Opa. E você já é autora, inclusive, acabou de lançar um livro sobre a segurança cibernética. Sim, mostrando, portanto, que a área da defesa e da segurança internacional, se no início da minha carreira nós estávamos preocupados com pouquíssimos aspectos envolvidos nesse objeto-alvo, a defesa nacional e a segurança internacional, hoje, pela garimpagem última que eu fiz, que não é de 2015, naquele artigo sobre o estudo estratégico no área de conhecimento, mas é mais recente, nós temos nada mais, nada menos do que 78 subtemáticas envolvidas nessas questões. Sim. Mostrando, portanto, a amplitude, ou seja, a profundidade e a complexidade das questões envolvidas. Professor, e o que o senhor acha que precisa ainda melhorar na defesa do Brasil para o futuro? Você melhorar muito, inclusive porque, primeiro, é preciso que o Estado brasileiro entenda a importância da área para as suas próprias atividades, em termos da sua política externa e da sua política de defesa, que não podem ser duas paralelas que não se encontram. Tem que ser, ao contrário, duas linhas de comportamento externo do Brasil que confluam e que sejam capazes de manter a sua ação em constante diálogo. E que vai derivar dessa
é que, na medida em que exista essa maior compreensão por parte do Estado brasileiro, existe a capacidade também dos interesses fortes da sociedade e incentivar a divulgação dessas questões por toda a sociedade. E aí, um papel muito importante caberá à mídia, mas não apenas à mídia tradicional, a mídia impressa, a mídia radiofônica, a mídia televisiva, mas hoje também a chamada mídia que eu chamo de internet, porque é um elemento cada vez maior de informação, como está mostrando, inclusive, esse programa, né? Onde nós, sem, como vocês, tão jovens, sem nenhum recurso, são capazes de produzir um programa de qualidade voltada para o grande público. O terceiro aspecto é que nós precisamos, tendo uma ação mais consciente do Estado, tendo uma ação mais consciente dos nossos meios de divulgação, nós sejamos capazes de motivar a classe política como um todo, independente dos partidos políticos, para a convergência do que é o mais importante. E que é o mais importante? É a garantia, num mundo tão complexo, num mundo confuso, num mundo instável, dos interesses da nação brasileira expressos através das suas instituições democráticas. E isso implica um casamento cada vez maior entre aquilo que nós produzimos na academia e aquilo que a classe política pode vir a ouvir para que os seus discursos, para que as suas ações, para que as suas decisões sejam capazes de municiar tão fortemente quanto possível as nossas políticas de defesa, sejam capazes de lastrear, através desse municiamento, as decisões que nós precisamos tomar, a partir não de uma literatura que vem de fora, mas de uma literatura que seja criada por nós mesmos, a partir dos nossos olhares e a partir dos nossos ideias. Nossa, a gente aprendeu muito hoje, né, Gabriel? Sim. Bom, e para fechar o Papo de Defesa de hoje, a gente queria agradecer imensamente e novamente ao professor Eurico por compartilhar seu vasto conhecimento, experiência com a gente. Foi um bate-papo incrível, a gente teve vários insights sobre temas super importantes para o cenário, né, atual. A gente agradece muito a sua participação, professor. Eu que agradeço o convite, a você, Juliana, a você, Gabriel, e espero que essa iniciativa de vocês se multiplique, cresça, não porque vocês querem, mas porque a sociedade brasileira precisa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, professor. E você que está assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, Se inscrever no se canal. inscrever no canal, ativar o sininho, deixa nos comentários também perguntas e temas que vocês acham interessantes para os próximos vídeos. Até lá. Até lá. Até lá.